Muito obrigado por essa oportunidade que vocês me dão. Tá um frio danado aqui em Juiz de Fora, eu estou todo encapotado aqui. E quando o Felipe me convidou e pediu que eu desse um tema à minha mensagem, eu fiquei pensando, né, no que eu poderia falar, e eu preferi seguir o calendário litúrgico aí que é seguido pelas igrejas, de algumas igrejas protestantes, igrejas católicas, que todas seguem os mesmos textos a cada domingo. Então, uma igreja lá na Inglaterra, por exemplo, lá na Austrália, né? E está lendo hoje o mesmo texto do Evangelho que uma igreja aqui da Tijuca, né, de Copacabana, né? Então é uma coisa bonita, é uma espécie de comunhão universal, todos voltados para o mesmo texto. Claro que cada comunidade fazendo a sua leitura a partir da sua situação, dos seus problemas, das suas demandas. E então eu resolvi falar sobre esse texto, que hoje, se a gente for a uma igreja católica aí na Tijuca, né, num encontro virtual, obviamente, né, porque as igrejas estão fechadas, o padre certamente estará fazendo a sua homilia sobre o texto de Mateus, né, capítulo 11, versículos 28 a 30, que diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto tão bonito que vocês conhecem tão bem, vocês, irmãos e irmãs queridas da Igreja Cristã de Tijuca. Então, meu abraço a todos e todas. E o tema dessa pequena reflexão que eu vou fazer, né, a partir desse texto do Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30, é: Ele, Jesus, nos leva a um lugar de descanso, de descanso. Tem um filósofo contemporâneo coreano chamado Byung-Chul Han. Ele escreveu vários livros, são livros pequenos, muito interessantes, e um dos livros que ele escreveu, isso em 1910, chama-se Sociedade do Cansaço. Então, olha que interessante, Sociedade do Cansaço. Nesse livro, ele diz que a nossa era, né, isso em 1910, desculpe, em 2010, se ele fosse escrever hoje, ele diria uma outra coisa, mas, né, lá ele diz que a nossa era é uma era neuronal, né? E não uma era viral. Né? Então, claro, ele disse isso há 10 anos atrás. Né? Mas o interessante é que, segundo ele, na era viral, né, nós sofremos o que ele chama de uma espécie de excesso de negatividade. Então, os vírus, as bactérias, são os inimigos negativos que nós temos a combater. Então, a vida fica muito voltada para isso, sobre essa negatividade, um inimigo que tem que se combater. E ele diz que na era neuronal, que ele acha que é a nossa era, né, nós sofremos de uma espécie de excesso, não de negatividade, não são assim inimigos que têm que ser combatidos, né, os vírus, as bactérias, mas o que tem que ser combatido é uma espécie de, é um excesso de positividade. Então, que excesso de positividade é esse, né, da era neuronal? É a pressão pelo desempenho, a pressão por ser feliz, a pressão por se superar, a pressão por ser o melhor, a pressão por ser dono de si. Ufa, ufa, quanta pressão, quanta pressão. E é verdade. Eu acho que esse momento viral que a gente está vivendo, né? Esse momento aí do coronavírus, ele revelou isso. Ele revelou esse nosso cansaço. O que é isso? O que é a vida? O que somos nós nesse turbilhão da vida? Né? Que escravidão é essa? Sobretudo agora que a gente se silencia um pouco, se recolhe aos nossos espaços, né? Mais privados. Então, esse filósofo, ele disse que por isso que as doenças do nosso século, né, desse período, né, neuronal, são as doenças
da depressão, a síndrome de burnout, né? Os distúrbios de hiperatividade, para dizer o seguinte: o que nos adoece é o excesso. O que nos adoece é o excesso de informações, o excesso de estímulos, o excesso de impulso. Excesso, excesso. Ufa, ufa. E aí nos deparamos hoje com esse texto belíssimo, esse convite de Jesus. Venham a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou aliviar vocês. A proposta salvífica apresentada por Jesus, ela aparece de formas tão diferentes nos evangelhos, né? Vocês já observaram isso? Aparece, por exemplo, na forma do pão. Eu sou o pão da vida. Aparece na forma da água. O caminho, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Neste texto, a presença divina, a salvação, para a gente usar o termo, né, mais forte, ela aparece na forma do descanso. O descanso pode nos salvar. O descanso. Aliás, a melhor tradução para esse texto de hoje está em 3 Bíblias: a Bíblia de Jerusalém, a tradução ecumênica da Bíblia e a Bíblia edição pastoral. E todas elas traduzem esse texto da seguinte maneira: venham a mim, vocês que estão cansados, sob o peso do fardo. O peso do fardo. Peso do fardo. Ora, que fardo é esse? Que fardo é esse? Claro, se a gente der uma olhada no contexto do Evangelho de Mateus, muito provavelmente Jesus está se referindo ao peso da lei judaica e todos os derivantes, né, que vêm a reboque dessa irrestrita, dessa constante, dessa ininterrupta tentativa de obedecer à lei, né? O jugo da lei é uma metáfora recorrente no ensino rabínico, não só dos evangelhos. Quando a gente olha para o ensino dos rabinos naquela época, é um peso. As pessoas se encontram oprimidas, porque não encontram alívio nessa religião do templo, cheia de regras, cheia de coisas para fazer, cheia de leis. Mas se a gente for trazer para perto de nós, né, para mais para o nosso contexto, há tantos outros fardos, não é verdade? Há tantos outros fardos. Eu fico pensando, por exemplo, no fardo da formação que nós tivemos, o fardo da autopunição que nos impomos para nos livrarmos dos nossos sentimentos de culpa, o fardo do nosso superego, né? Essa instância que proíbe qualquer possibilidade de repouso, a gente está sempre sendo cobrado, 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 não nos deixa em paz. Essa instância em nós que não para de nos criticar e que muitas vezes nós projetamos para fora, né? Alguém está nos criticando, alguém está nos cobrando, alguém está apontando a nossa falta, no sentido, né, de alguma coisa que falte em nós. Esse fardo que oprime e que rouba a nossa paz interior. Venham a mim, disse Jesus, vocês que estão sob esse fardo. Com palavras mais atuais, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós temos o direito de fazer mudanças, recomeçar, fazer um novo fim. Nenhum de nós está condenado a viver debaixo desses fardos que foram sendo construídos sobre nós. E qual é a proposta de Jesus? Qual é a proposta de Jesus para sair desse fardo, para sair desse ciclo? Tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. Curioso que a proposta de Jesus é uma mudança de jugos, não é a ausência de jugos. Há jugos que paralisam, há jugos que movimentam, há jugos que anestesiam, há jugos que entusiasmam. Mas tudo traz conflito, tudo traz dificuldade, tudo traz luta, tudo traz guerra. Todas essas forças, todos esses jugos que se exercem, né, que se abatem sobre nós,
Então, por exemplo, competir é um baita de um jugo. Cooperar é um jugo também, mas é de uma outra qualidade. É uma outra força que atua sobre nós. Então, Jesus propõe uma mudança de jugo. E diz, aprendei de mim. A tradução ecumênica da Bíblia diz, e sede discípulos meus. Acho muito mais interessante. Sejam meus discípulos. Aprendam de mim. Acho que Paulo foi quem melhor descreveu esse processo lá na carta aos Filipenses, que é assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que Jesus teve. Né? Lembram-se, ele sendo Deus não julgou com usurpação, desceu, se entregou. Sejam discípulos, Jesus está dizendo, sejam discípulos. E aprendam duas coisas. Né? Jesus vai ser muito direto, assim, muito, né, assertivo na sua proposta para sair dessa canga, desse jugo, para sair dessa coisa que nos traz tanto cansaço. Ele vai dizer, é preciso aprender duas coisas para fazer frente a isso: a mansidão e a humildade. Vejam que interessante. A mansidão. E a palavra que Jesus usa aqui, nesse evangelho, né, é a mesma palavra que está lá nas bem-aventuranças. Lembram-se? Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Que lindo. A terra, como já disse alguém, se eu não me engano, Jair Villelupe, a terra não resiste ao violento. A flor não resiste ao violento. Vamos chegar mais perto? O amor não resiste ao violento, à violência. A terra não se abre, a terra não se doa ao violento. Por isso vai dizer Jesus, há uma bem-aventurança na doçura, na doçura. Eu gosto muito dessa palavra, essa palavra que está tão desgastada, tão banalizada, doçura. Doçura, mansidão. Doçura, mansidão, não é indolência, não é subserviência, aquela pessoa encurvada que diz sim a tudo, né? Que concorda com tudo, que, né? Aquele rostinho bonitinho, que está sempre feliz. Nada disso. Mansidão, doçura, é uma atitude, é uma ação, mas é uma ação não defensiva, é uma ação desarmada, de perceber, de canalizar tudo que há de difícil, de irascível, né? De ira, de ódio, que há dentro de nós. A mansidão e a doçura é essa coisa linda, né, que faz de nós e que nos traz uma espécie de respeito àquilo que nós estamos tocando, àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos escutando. Do ponto de vista intelectual, por exemplo, é a gente respeitar o pensamento do outro. Como isso faz falta no nosso dia a dia. Ninguém escuta ninguém, porque não há doçura, porque não há mansidão nessa perspectiva. Ser manso não é ser complacente. Não, é apenas aceitar onde estamos, porque é partindo de onde estamos que podemos dar um passo a mais na nossa vida. Portanto, para Jesus, é preciso doçura, é preciso escuta, é preciso mansidão para fazermos frente àquilo que nos subjuga, aquilo que nos cansa. É do descanso que ele está falando. Eu quero levar vocês a um lugar de descanso. A segunda qualidade, segunda coisinha, né, importante que nós temos que buscar e que Jesus está dizendo que o seu discipulado trará isso, é o aprender a humildade. A humildade. O que a humildade tem a ver com o nosso cansaço? Ora, a humildade é uma coisa muito importante quando pensamos no descanso. A humildade consiste, em última análise,
em nos livrarmos das imagens idealizadas que nós fazemos das pessoas e principalmente de nós mesmos. A humildade consiste em descermos do alto dessas imagens, dessas idealizações, e sermos humus, terra, terrenos, reconciliados com a nossa natureza criatural, terrena. Os direitos humanos deviam incluir também o direito de errar, direito de chorar, direito de sofrer, direito de ser humano. Quem não corre da verdade sobre si mesmo, quem não fica se iludindo, achando que é isso, que é aquilo, está muito mais próximo do descanso, não é mesmo? Está livre de ficar mantendo as aparências. Nossa, isso cansa tanto. Ao contrário, aquele que foge da verdade de si nunca descansa internamente. Está sempre cansado. Porque há que arrumar artifícios, perfumes, para enfeitar, para ficar enfeitando uma realidade que só existe no mundo ideal. Nós nunca seremos isso. Ninguém dá conta de ser isso. Bem-aventurados os que aceitam as suas limitações terrenas, porque podem alcançar o ilimitado do céu, disse alguém, eu não me lembro quem. Mansidão, humildade, e achareis descanso para as vossas vidas. A proposta de Jesus. Achareis descanso. Quando os discípulos voltam de sua primeira experiência missionária, eu acho lindo isso. Depois vocês vejam lá o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31. O texto diz que Jesus os leva para um lugar de repouso. Olha que coisa fantástica. Trabalharam, a tarefa foi dura, a andarilhagem não foi fácil, os conflitos apareceram, as dificuldades surgiram, houve muita luta, muita batalha, muito cansaço. E quando eles chegam, isso é recorrente em Jesus, não só com relação aos discípulos, mas com relação a si mesmo. Jesus sempre procura um lugar a sós para orar. Talvez a oração seja esse lugar. Jesus, diz o texto, leva os discípulos e as discípulas para um lugar de repouso. A palavra grega lá é anapausaste. É a mesma palavra usada aqui por Mateus, anapausis. Eu estou falando essa palavra não porque eu sei grego, não, nada disso, erudição, não sei nada de grego, mas é porque nessa palavrinha é interessante, anapausis, pausa. A palavra pausa, a nossa palavra pausa vem daí. Interrupção, descanso, repouso. Segundo Anselm Grun, para os gregos, o descanso era algo sagrado, era uma verdadeira dádiva da salvação. As pessoas pediam aos deuses descanso. Ora, para o nosso primeiro testamento, né, o Velho Testamento, a falta de repouso é uma maldição. Lembram-se lá de Caim? Serás errante sobre a terra, não terás descanso. Esse sentimento de culpa que não dá sossego, que torna as pessoas desassossegadas. Pessoas que não suportam ficar num lugar por muito tempo, porque estão fugindo de si mesmas. É muito interessante como que esse momento de quarentena, né? Esse momento em que nos asilamos, né? Ficamos nas nossas ilhas aí dos nossos lares, como que esse desassossego ele aparece com mais força. Porque é o cotidiano, o barulho do dia a dia, o movimento do dia a dia, de alguma maneira dá a ilusão, dá a impressão de que está tudo bem, está tudo certo. Pessoas que não suportam ficar muito tempo num lugar, porque, né, no fundo, porque estão fugindo de si mesmas. A maldição de Caim pesa sobre nós e nos faz errantes e sem descanso. O que é descansar? Descansar é esquecer os problemas, esquecer os conflitos e refugiar-se no ruído das festas ou das tão ansiadas férias, né? A gente sempre, quando está muito cansado, agora não, a gente quer trabalhar, né?
Mas quando a gente está lá naquela labuta constante, o que a gente mais quer é férias. Com muita frequência, as nossas férias nos cansam mais do que descansam. Não é verdade? Assim é porque, com frequência, caímos na angústia do desfrute fácil e esgotante, no torturante ciclo de ficar fazendo coisas, comprando coisas, visitando lugares, tirando o maior número de fotos. Vocês não percebem isso? Dá um cansaço, né? Então, aquilo que era para ser um descanso, nossa, acaba sendo um cansaço sem fim. Não. O descanso oferecido por Jesus é a possibilidade de encontrarmos o melhor que há em nós. E também o pior. E não só em nós, ao nosso redor. É aprender, como disse o teólogo católico Pagola, é aprender a difícil lição de que uma vida intensa não é necessariamente uma vida agitada. Uma vida intensa é uma vida inteira, que se abre e não se esconde a verdade de si e a verdade dos outros. Isso é essencial para o nosso tempo, que quer saber tudo, que quer assambarcar tudo, que quer desfrutar tudo o tempo todo, que quer dominar tudo, que quer controlar tudo. Se superar o tempo todo, ser o melhor o tempo todo. Ufa! Então é preciso fazer uma verdadeira experiência do descanso, que pouco tem a ver com riquezas, êxitos, prazeres fáceis, né? A gente sempre pensa no descanso como aquela rede, né, voltada lá para o mar, e a gente presa entre dois coqueiros, e a gente tomando água de coco ou, sei lá, uma boa cerveja. O descanso aqui tem a ver com a descoberta da doçura e da humildade. A felicidade de saber ouvir, a felicidade de ser, a palavra, a dificuldade, a possibilidade, a felicidade de ser livre dos palavratórios, livre do ter, do ter. Por exemplo, a felicidade de descobrir a amizade. A amizade que só cresce onde aquele amor que ama sem impor condições, sem querer se impor violentamente, pode crescer verdadeiramente. A amizade só cresce nesse lugar, como a terra, que não se abre ao violento, aquele que não é manso, aquele que não é dócil. A doçura de Deus. O descanso oferecido por Jesus é um convite à reeducação dos nossos sentidos, sim. É um convite a sairmos de uma espécie de analfabetismo afetivo que nos toma. Aprender a não reagir imediatamente a todos os estímulos, mas resistir, principalmente os estímulos inibitórios, limitativos, que desorganizam a nossa vida. Reagir o tempo todo a esses inúmeros impulsos que nos adoecem, que a gente fica esgotado. Já acorda, já quer ir correndo para o WhatsApp para ver quantas mensagens. Eu tenho um problema de labirintite, né? E eu percebo com muita clareza que quando eu acordo de manhã e já vou para o computador ou vou para o celular olhar as mensagens, aquilo me faz mal. É muito interessante correr ali a tela, abrir ali a notícia e já tenho aquilo. Então, é reeducar os nossos sentidos, reeducar a nossa forma de lidar com esse monte de estímulos, né, que pairam sobre nós, que nos esgotam. É preciso buscar na correria dos nossos dias uma vida mais contemplativa, no meio das nossas atividades. Uma vida ativa que seja também contemplativa. Contemplativa aqui
E não é um abrir-se passivamente a tudo que acontece, mas é, sobretudo, oferecer resistência àquilo que é intrusivo, àquilo que adoece. Saber dizer não aos impulsos opressivos e intrusivos. É ilusório, irmãos e irmãs, achar que quanto mais somos ativos nessa vida, mais nos tornamos livres. Nos tornamos hiperativos, isso sim, e muito perto de nos tornarmos depressivos. Ninguém aguenta tanta pressão. Por isso a gente deprime tanto. Por isso essa é a doença do século. Então, a potência de dizer sim e a potência de dizer não. Porque somos humildes, porque conhecemos os nossos limites, porque sabemos que não podemos dar conta de tudo. Mansidão e humildade. Mas é preciso, acima de tudo, terminando a nossa reflexão, enraizar a nossa vida desse Deus amante da vida, que sabe muito bem o que é o processo criador, o processo da atividade, e sabe muito bem, conhece muito bem o momento da contemplação. Esse Deus que é a fonte de todo descanso, a fonte sabática de onde podemos descansar. Lembram-se lá no relato da criação, no poema da criação, o propósito da vida é o deleite, é o sábado, é o descanso. São 6 dias de atividade intensa. E é preciso trabalhar muito mesmo, vocês sabem disso, não é preciso nem dizer. Mas tudo isso deve estar a serviço do descanso, da gratuidade, e não da produtividade. Produzir para a gratuidade, criar para a gratuidade. Então, o poema da criação já nos ensina, já nos dá a pista de nos enraizarmos nesse Deus que cria o sábado e é o único dia que ele santifica. A esse dia ele santifica, aos outros não. Pois a palavra divina, a nós dirigida nessa manhã, é um convite a reeducarmos os nossos sentidos, o nosso ver, o nosso pegar, o nosso tudo. É um convite a um descanso, que não é esquecimento, não é alienação, não é ilusão, não é fazer de conta que está tudo direitinho. É um convite a um descanso libertador, que pode nos livrar das doenças da hiperatividade, da depressão, do tédio, no fundo da morte. Venham a mim, todos vocês, todas vocês que estão cansadas, que estão cansados, que estão sobrecarregados. Eu vou levar vocês a um lugar de descanso. Que lindo, fortíssimo convite de Jesus. E aqui, meu querido Felipe, meus irmãos e minhas irmãs, aqui não tem autoajuda, auto com U. Aqui tem, sim, é alta ajuda. É com L. Aqui tem alta ajuda. Aqui é aquele que realmente sabe por onde está indo e por onde poderia ir a nossa vida. Que nessa manhã tão bonita aí no Rio de Janeiro, tão fria, mas também igualmente bonita aqui em Juiz de Fora, que esse Jesus maravilhoso, esse Deus gratuito, ele nos leve a esse lugar de descanso que tanto precisamos. Amém. Amém.